Em algum lugar, em meio ao ruído incessante do nosso mundo, reside uma pergunta silenciosa, uma inquietação que atravessa gerações. Ela ecoa nos corredores de bibliotecas esquecidas, sussurra nas ruínas de civilizações perdidas e se manifesta no anseio profundo por um sentido que parece nos escapar. A pergunta é sobre o saber antigo, sobre a vasta soma de conhecimento, sabedoria e compreensão acumulada por nossos ancestrais ao longo de milênios. Onde ela foi parar? A narrativa mais comum é a da perda, da destruição. Pensamos na grande biblioteca de Alexandria, um farol de erudição que se apagou, levando consigo incontáveis obras sobre filosofia, astronomia e medicina. Lembramos dos códices maias, repositórios de um conhecimento complexo sobre o tempo e o cosmos, reduzidos a cinzas pela ignorância e pelo medo. A história humana está repleta de momentos trágicos de aniquilação cultural, onde o fogo, a guerra e a intolerância consumiram o legado de séculos. Essa narrativa é poderosa e, em grande parte, verdadeira. Ela nos conta uma história de fragilidade, de como o conhecimento é um tesouro delicado, facilmente perdido para as forças da história. Mas, e se essa for apenas uma parte da história? E se o saber antigo não tiver sido inteiramente destruído, mas apenas deslocado? E se, em vez de procurar por ele em cofres trancados ou em ruínas submersas, a verdadeira questão fosse sobre a nossa capacidade de percebê-lo? E se ele não estiver perdido, mas apenas fora do alcance da nossa percepção atual? Esta é uma ideia radical, que nos convida a mudar o foco da busca. Em vez de olharmos para fora, para o que foi queimado ou enterrado, talvez devêssemos olhar para dentro, para a própria natureza da nossa consciência e da nossa atenção. Muitos falam que o conhecimento foi deliberadamente escondido. Essa é a base de inúmeras teorias que postulam a existência de sociedades secretas, de elites que guardam para si as chaves do poder e da iluminação, deixando a maioria na escuridão. É uma narrativa que oferece um culpado, um inimigo a ser combatido. Outros, com um tom mais melancólico, dizem que ele foi simplesmente perdido, vítima do tempo, da entropia e da nossa própria negligência. Uma tragédia sem vilões, apenas o fluxo inevitável da história. Mas talvez a pergunta esteja errada desde o início. Talvez a premissa de que o saber é um objeto físico, algo que pode ser trancado ou queimado, seja a nossa primeira falha de compreensão. E se o saber for menos como um livro e mais como uma frequência de rádio? O sinal está sempre no ar, mas precisamos do receptor certo e precisamos sintonizá-lo corretamente para ouvir a música. E se o saber nunca saiu do mundo, apenas saiu da nossa atenção? E se ele estiver presente agora mesmo, codificado na natureza que nos cerca, nos padrões do nosso próprio corpo, nas histórias que contamos e nos símbolos que esquecemos? A nossa era é definida pela economia da atenção. Somos bombardeados por uma avalanche de informações, notificações, estímulos. Cada aplicativo, cada manchete, cada anúncio compete por um fragmento do nosso foco. Nossa atenção tornou-se uma mercadoria extraída e vendida para o maior lance. Nesse ecossistema, o que é valorizado é o que é rápido, novo, chocante e facilmente consumível. O que não se encaixa nesse molde é, por definição, invisível. Mas a sabedoria não depende só de livros ou de dados. Ela não é informação. A sabedoria é a aplicação contextualizada do conhecimento, imbuída de experiência e discernimento. E, fundamentalmente, ela depende de um certo estado de consciência. Um estado que requer espaço, requer silêncio, requer a capacidade de observar sem julgar imediatamente, de sentir sem precisar nomear, de conectar pontos
que parecem distantes. A sabedoria floresce na quietude, não no ruído. Quando a mente se torna acelerada demais, quando nosso sistema nervoso está em um estado perpétuo de alerta, focado apenas em produção, consumo e na próxima tarefa da lista, algo fundamental se perde. Nossa janela de percepção se estreita. Ela deixa de perceber as camadas mais sutis da realidade. O ritmo das estações, a linguagem das plantas, os sinais do nosso próprio corpo, a ressonância de um mito antigo, essas coisas não gritam por nossa atenção. Elas sussurram. E em meio à cacofonia moderna, não conseguimos mais ouvi-las. Não é que o saber desapareceu. É que mudamos o que valorizamos. Conhecimentos sobre ciclos lunares e seu impacto nas marés e na agricultura, sobre a arquitetura simbólica de templos antigos, sobre as propriedades medicinais de plantas que crescem em nosso quintal, sobre as técnicas de respiração para regular o sistema nervoso. Tudo isso foi ofuscado por um tipo diferente de conhecimento considerado mais útil, como otimizar a produtividade, como navegar nos mercados financeiros, como programar um software. O conhecimento sobre o equilíbrio interno e a interconexão fundamental entre todas as coisas. A ideia de que nossa saúde está ligada à saúde do planeta, que nossa mente está ligada ao nosso corpo, que estamos todos conectados em uma teia invisível de relações, foi relegado à categoria de misticismo ou pensamento primitivo. No entanto, esses saberes ainda estão acessíveis. Eles persistem em tradições orais, em práticas indígenas que sobreviveram a séculos de colonização, na sabedoria corporal do yoga e das artes marciais, na estrutura profunda dos contos de fadas e mitos. Eles estão esperando pacientemente em plena vista. Mas acessá-los exige algo de nós. Exige uma mudança de postura. Exige silêncio, observação e, talvez o mais difícil de tudo, a disposição para questionar aquilo que nos foi ensinado como absoluto. Exige a coragem de admitir que o progresso tecnológico não é sinônimo de progresso em sabedoria, que nossa capacidade de processar terabytes de dados não nos tornou mais sábios sobre como viver uma vida boa, justa e significativa. Então, talvez não tenha havido uma grande conspiração. Ou talvez a conspiração seja mais sutil, não um plano de um grupo secreto, mas um acordo tácito de toda uma cultura. Talvez tenha havido uma desatenção coletiva, uma deriva cultural que nos afastou de certas formas de conhecer o mundo. O saber pode ter sido escondido, sim, mas também pode ter sido simplesmente esquecido por uma mente cronicamente distraída. Uma mente que foi treinada para valorizar o sinal em vez do silêncio, a resposta rápida em vez da pergunta profunda, o superficial em vez do essencial. Neste documentário, vamos explorar essa ideia. Vamos viajar por diferentes paisagens do conhecimento, da neurociência da atenção às práticas de sabedoria de culturas ancestrais. Vamos examinar como a nossa percepção é moldada e como podemos, talvez, reeducá-la. A pergunta central que nos guiará não é quem escondeu o conhecimento? Essa pergunta nos coloca em uma posição passiva, de vítimas. A pergunta que propomos é mais ativa, mais pessoal e talvez mais transformadora. Estou disposto a olhar além do que me ensinaram a ver? Estou disposto a cultivar o silêncio, a paciência e a sensibilidade necessários para perceber o que sempre esteve aqui? Estou disposto a me tornar o tipo de pessoa que pode, mais uma vez, ouvir os sussurros do mundo. A jornada para redescobrir o saber antigo começa não em um mapa de tesouro, mas em um espelho. E se a realidade não fosse exatamente como você vê? E se, em vez de um reflexo fiel do mundo lá fora, o que você experimenta fosse, na verdade, uma construção?
Uma história contada pela sua própria mente. Uma história que você tem o poder de reescrever. Tudo começa com os nossos sentidos. A visão, a audição, o tato são as nossas janelas para o universo. A cada segundo, uma avalanche de dados brutos bombardeia nosso sistema nervoso. Luz, som, pressão, temperatura. O mundo externo envia estímulos. Mas esses estímulos, por si só, não têm significado. São apenas sinais elétricos viajando por uma rede complexa de neurônios. A verdadeira mágica, ou o verdadeiro desafio, acontece aqui dentro, no cérebro. É o cérebro que pega essa cacofonia de dados e a organiza, a interpreta, a transforma em uma experiência coesa. Ele transforma vibrações no ar na voz de alguém que amamos. Transforma fótons em um pôr do sol espetacular. Essa é a diferença fundamental entre sensação e percepção. A sensação é o dado bruto. A percepção é a história que o cérebro conta a partir desses dados. Mas como ele decide que história contar? A interpretação não acontece no vácuo. Ela é construída sobre uma fundação invisível, moldada por cada momento que já vivemos. Nossa memória, nossas crenças e nossas experiências passadas. Pense nessas experiências como um vasto arquivo. Cada alegria, cada dor, cada lição aprendida, cada conselho recebido. Tudo fica armazenado, criando atalhos mentais ou esquemas. Quando um novo estímulo chega, o cérebro não começa do zero. Ele rapidamente busca nesse arquivo por padrões familiares. O som de um cachorro latindo pode evocar uma sensação de conforto e nostalgia para alguém que cresceu com um animal de estimação amado. Para outra pessoa, que talvez tenha tido uma experiência assustadora, o mesmo som pode disparar um alarme interno de perigo. O som é o mesmo. A interpretação, ditada pela memória, é radicalmente diferente. Essas narrativas muitas vezes foram herdadas, não escolhidas. Absorvemos as crenças de nossa família, nossa cultura, nossa sociedade. Elas se tornam a lente padrão através da qual vemos o mundo, operando de forma tão automática que nem percebemos que ela está lá. Esses atalhos mentais, embora eficientes, também nos levam a erros sistemáticos de julgamento. São os chamados vieses cognitivos. Por exemplo, o viés de confirmação nos faz procurar, interpretar e lembrar de informações que confirmam o que já acreditamos, ignorando o que contradiz. A ancoragem faz com que a primeira informação que recebemos sobre um assunto tenha um peso desproporcional em nossas decisões futuras. A atenção seletiva funciona como um holofote, iluminando apenas uma pequena parte da realidade e deixando o resto na escuridão. Se você está procurando por carros vermelhos, de repente parece que a cidade está cheia deles. Esses vieses não são falhas de caráter. São características do nosso hardware mental, mecanismos de economia de energia. Mas, sem consciência deles, corremos o risco de confundir nosso mapa mental com o território real. Você não reage aos fatos, reage à interpretação que faz deles. Vamos a um exemplo prático. Duas pessoas, Ana e Bruno, acabam de sair da mesma entrevista de emprego para a qual se prepararam por semanas. A entrevista foi desafiadora, com perguntas difíceis e um entrevistador de expressão neutra. Ao saírem, uma chuva forte começa a cair. O fato é o mesmo para ambos. Ana imediatamente sente um peso no estômago. Sua mente começa a narrativa. Eu gaguejei naquela pergunta. O entrevistador não sorriu nenhuma vez. Eu não estava preparado o suficiente. E agora essa chuva é um sinal. Eu não vou conseguir a vaga. Para ela, o evento é uma prova de sua inadequação. Ela o chama de fracasso. Bruno, por outro lado, sente a adrenalina da entrevista diminuir. Sua narrativa é diferente. Uau! Isso foi intenso.
Aquela pergunta sobre o projeto X me pegou de surpresa. Preciso estudar mais aquele tópico. Foi bom para testar meus limites. E essa chuva? Pelo menos vai refrescar o ar. Para ele, o mesmo evento é uma fonte de dados. Outra pessoa chama de aprendizado. A entrevista, a chuva, o entrevistador, os fatos são os mesmos. Mas a realidade vivida por Ana e Bruno é completamente diferente. A experiência deles não foi definida pelo evento, mas pela história que cada um contou a si mesmo sobre o evento. Isso nos mostra que tudo o que experimentamos passa por um filtro interno. Um filtro composto por nossas memórias, crenças, vieses e estado emocional do momento. Reconhecer a existência desse filtro é o primeiro passo para a liberdade. Não podemos eliminar o filtro, mas podemos aprender a ajustá-lo, a limpá-lo. Podemos questionar nossas reações automáticas. Essa técnica, conhecida na psicologia como reestruturação cognitiva ou reframing, é a prática consciente de encontrar interpretações alternativas para um evento. É perguntar-se: qual é a prova de que minha interpretação é 100% verdadeira? Existe outra maneira de ver esta situação? O que eu diria a um amigo que estivesse passando por isso? A mente organiza o caos através de narrativas. Ao desafiar a primeira narrativa que surge, abrimos espaço para outras possibilidades. Essa ideia não é apenas filosófica. A neurociência moderna está cada vez mais alinhada com essa visão. Modelos como o do cérebro preditivo sugerem que nosso cérebro não é um receptor passivo de informações. Pelo contrário, ele está constantemente fazendo previsões sobre o mundo com base em experiências passadas. O que percebemos como realidade é, na verdade, a correção dessas previsões. Quando os sinais sensoriais correspondem à previsão do cérebro, a experiência é fluida. Quando não correspondem, o cérebro atualiza seu modelo. Isso significa que a percepção é um processo ativo, uma dança entre as expectativas internas e os dados externos. Então, como podemos participar mais ativamente dessa dança? Existem ferramentas práticas. Manter um diário de pensamentos é uma delas. Anotar a situação, a emoção e o pensamento automático que a gerou nos ajuda a ver o padrão. Depois, podemos conscientemente escrever uma interpretação alternativa e mais equilibrada. Outra ferramenta é a checagem de suposições. Antes de concluir que fulano está com raiva de mim, porque a resposta foi curta, pare e pergunte: que outras razões poderiam existir para essa resposta curta? Talvez a pessoa estivesse ocupada, distraída ou simplesmente cansada. A prática da atenção plena e da respiração consciente também é fundamental. Ela cria um espaço entre o estímulo e a resposta, permitindo que escolhamos nossa reação em vez de sermos dominados por ela. É crucial entender. Isso não significa que a realidade objetiva não existe ou que tudo é ilusão. A gravidade é real. A dor da perda é real. A injustiça social é real. Afirmar que podemos mudar nossa percepção não é negar a existência de fatos ou de sofrimento genuíno. Significa que, mesmo diante de fatos imutáveis, ainda temos um grau de liberdade sobre como nos relacionamos com eles. Quando você muda a percepção, o mundo não se transforma magicamente, mas sua experiência dele muda profundamente. E é a partir dessa mudança de experiência que novas ações se tornam possíveis. Talvez o mundo não esteja contra você. Talvez sua interpretação esteja limitada. A realidade pode não ser fixa. Pode ser participativa. Nós somos co-criadores da nossa experiência. Isso traz uma imensa responsabilidade, mas também um poder libertador.
O poder de não ser uma vítima passiva das circunstâncias, mas um agente ativo na construção do seu mundo interior. Voltamos então à pergunta inicial. A realidade não é simplesmente o que acontece com você. É o significado que você atribui ao que acontece. É a história que você se conta, momento a momento. A pergunta mais poderosa que você pode se fazer não é por que isso está acontecendo comigo? É, que história estou contando sobre o que está acontecendo? E mais importante, que história eu escolho contar a partir de agora? E se o fato de você sentir que está a regredir às vezes não significar fracasso? E se, em vez de um passo atrás, for um movimento essencial, uma parte natural e indispensável da evolução da sua consciência? Na nossa cultura, fomos ensinados a imaginar a evolução e o progresso como uma linha perfeitamente ascendente, uma trajetória clara do ponto A ao ponto B. Sempre para a frente, sempre para cima. Sempre a tornar-se melhor, mais forte, mais sábio, mais claro. Esta é a narrativa do crescimento linear, uma ideia que herdamos de uma visão de mundo que valoriza a eficiência e o avanço constante acima de tudo. Sentimos a pressão desta expectativa em todo o lado, nas nossas carreiras, nos nossos relacionamentos, no nosso desenvolvimento pessoal. Cada dia tem de ser mais produtivo que o anterior. Cada ano temos de estar mais à frente do que no ano passado. Qualquer desvio, qualquer pausa, qualquer momento de dúvida é rapidamente rotulado como um fracasso, uma estagnação, um erro a ser corrigido. Mas a consciência, a verdadeira matéria do nosso ser interior, não cresce em linha reta. Ela cresce em espiral. Pense numa escada em espiral. À medida que sobe, você passa repetidamente pelo mesmo ponto no espaço horizontal, mas a cada volta está num nível diferente, mais alto, com uma nova perspectiva. É exatamente assim que a consciência se expande. Você revisita os mesmos temas, os mesmos desafios, as mesmas questões fundamentais da sua vida, a sua relação com a vulnerabilidade, a sua necessidade de controlo, os seus padrões de relacionamento, as suas inseguranças mais profundas. A diferença é que, a cada volta da espiral, você não está no mesmo lugar. Você encontra esses temas num outro nível de profundidade, com uma nova camada de experiência e sabedoria que não possuía antes. E é aqui que a ilusão da regressão se instala. Às vezes, a curva da espiral é tão ampla que parece que você voltou exatamente ao ponto inicial. A paisagem emocional é estranhamente familiar. Velhos medos que você pensava ter superado há muito tempo reaparecem de repente, tão vívidos como sempre. A ansiedade que julgava controlada volta a apertar o peito. Antigos padrões de comportamento, como a procrastinação, a autossabotagem ou a reatividade emocional, tentam retornar com uma força surpreendente. E a sua mente, treinada para o progresso linear, entra em pânico. Estou de volta à estaca zero, ela diz. Todo o meu esforço foi em vão. Mas isto não é uma repetição. É um convite ao refinamento. A vida não lhe está a apresentar o mesmo problema. Está a apresentar-lhe uma oportunidade de aplicar a sua nova consciência ao mesmo tema. Você não está a enfrentar o mesmo desafio. Você está a enfrentá-lo como uma nova pessoa. Você enfrenta-o com mais recursos, mais experiência e, crucialmente, com mais lucidez. Mesmo que a emoção inicial seja a mesma, o mesmo medo, a mesma tristeza, a sua capacidade de observar essa emoção sem se fundir com ela é diferente. A sua capacidade de escolher uma resposta, em vez de apenas reagir, é maior. A neurociência oferece uma perspectiva fascinante sobre isto. O conceito de neuroplasticidade mostra que o nosso cérebro está constantemente a reorganizar-se com base na experiência. Quando aprendemos algo novo,
criamos novas vias neurais. No entanto, as vias antigas, especialmente as associadas a hábitos e medos profundos, não desaparecem simplesmente. Elas permanecem como estradas menos percorridas. Em momentos de estresse ou cansaço, o cérebro pode, por defeito, voltar a essas vias familiares. O que parece uma regressão é, na verdade, um teste de força para as novas vias que você construiu. Cada vez que você conscientemente escolhe a nova resposta em vez da antiga, você fortalece essa nova via neural. Não está a lutar a mesma batalha, está a pavimentar uma nova estrada no seu próprio cérebro. Há uma distinção fundamental a fazer aqui. A mente, o nosso ego, quer progresso constante e validado externamente. Quer troféus, promoções, marcos visíveis. A consciência, a nossa essência mais profunda, trabalha por integração. E a integração, por sua natureza, não é linear. A integração exige pausas, exige aparentes quedas, exige revisões. É o processo de permitir que as lições passem da cabeça para o coração, do conhecimento teórico para a sabedoria encarnada. O que parece ser um retrocesso, um período de confusão ou estagnação, é muitas vezes um período de profunda consolidação interna. É como uma planta que, após um surto de crescimento visível acima do solo, dedica a sua energia a aprofundar e expandir o seu sistema de raízes. Para um observador casual, nada está a acontecer. Mas, sob a superfície, a fundação para o crescimento futuro está a ser fortalecida. Sem essas raízes fortes, o próximo surto de crescimento seria insustentável. Este período de consolidação é a preparação silenciosa antes do próximo salto quântico na sua consciência. Então, como podemos navegar estes ciclos com mais graça e menos autojulgamento? Uma ferramenta poderosa é a reflexão intencional. Em vez de se castigar por ainda estar a lidar com um certo padrão, reserve um momento para usar o diário. Escreva sobre como a sua experiência deste desafio é diferente agora em comparação com há 1 ano ou 5 anos. Que novas ferramentas você tem? Que novas percepções possui? Que gatilhos consegue agora identificar antes que eles o dominem? Esta prática muda a narrativa de fracasso para refinamento. Talvez você não esteja parado. Talvez, pela primeira vez, você esteja a escolher conscientemente fazer uma pausa, em vez de correr cegamente para a frente. Talvez você não esteja a regredir. Talvez esteja a reorganizar-se internamente, a integrar tudo o que aprendeu para que possa mover-se para o próximo nível, a partir de um lugar de totalidade e não de fragmentação. Lembre-se, a consciência não sobe em linha reta, como um elevador. Ela expande-se em ciclos, como as estações do ano. Há tempos de florescimento visível e tempos de dormência aparente, mas ambos são essenciais para a vida do todo. Da próxima vez que se encontrar num território emocional familiar, resista ao impulso de se criticar. Respire fundo. A pergunta a fazer a si mesmo não é: por que é que eu ainda estou a lidar com isto? A pergunta transformadora é: o que é que eu consigo ver agora, a partir deste novo nível da espiral que antes, lá embaixo, eu não conseguia ver? Nessa pergunta reside a sua verdadeira evolução. E se Deus não fosse uma figura, mas uma experiência de consciência? Esta é uma pergunta que atravessa séculos de filosofia, teologia e busca pessoal, mas que hoje ressoa com uma urgência particular. Vivemos num tempo de acesso sem precedentes à informação, onde as grandes narrativas que moldaram civilizações são examinadas, questionadas e, por vezes, abandonadas. A imagem tradicional de uma divindade, um ser supremo, personificado, sentado num trono celestial, governando o universo como um monarca, parece, para muitos, uma relíquia de uma era passada.
uma metáfora que já não consegue conter a vastidão do que hoje compreendemos sobre o cosmos e sobre nós mesmos. Esta figura, muitas vezes masculina, paternal e judicial, foi projetada com as nossas próprias características humanas: ciúme, ira, amor condicional, a necessidade de adoração. É uma imagem que serviu para dar ordem, para inspirar arte e para oferecer consolo, mas também para justificar guerras, para impor controlo e para gerar um profundo sentimento de culpa e medo. E se essa projeção, essa humanização do infinito, for o principal obstáculo para uma compreensão mais profunda e autêntica do sagrado? E se, ao nos apegarmos a essa imagem, estivermos a limitar o divino à escala da nossa própria imaginação? A proposta aqui não é negar a existência de uma realidade transcendente, mas sim questionar a sua forma. Convidamos a uma jornada de desconstrução, a um exercício de esvaziamento conceptual. Quando retiramos o dogma, os rituais obrigatórios e as imagens humanas projetadas, o que resta? Vamos começar pelo dogma. O dogma é um conjunto de crenças estabelecidas como verdades inquestionáveis por uma autoridade, seja ela uma instituição religiosa ou uma tradição filosófica. Ele oferece um mapa, uma estrutura segura para a realidade. Mas, por sua própria natureza, o dogma é estático. Ele resiste à mudança, à nova evidência, à experiência pessoal que contradiz o mapa. Retirar o dogma não significa abraçar o caos, mas sim trocar um mapa antigo e rígido pela coragem de navegar o território com os nossos próprios sentidos, com uma bússola interna de curiosidade e discernimento. Em seguida, consideramos os rituais obrigatórios. As práticas repetidas podem ser âncoras poderosas, formas de conectar uma comunidade e de focar a mente. Mas, quando se tornam meras obrigações, realizadas por hábito ou por medo de punição, o seu espírito evapora-se. O gesto torna-se vazio, a palavra perde o seu poder. Ao remover a camada da obrigação, abrimos espaço para que o ritual autêntico possa emergir, não como um dever imposto de fora, mas como uma expressão espontânea e significativa que nasce de dentro. Pode ser o ato de observar um nascer do sol em silêncio, de partilhar uma refeição com atenção plena, ou de ouvir verdadeiramente outra pessoa. O sagrado deixa de estar confinado a edifícios específicos ou a dias designados e passa a poder ser encontrado em qualquer momento de presença genuína. E, finalmente, as imagens humanas projetadas. Esta é talvez a camada mais difícil de remover, pois está profundamente enraizada na nossa psicologia. Nós somos contadores de histórias e tendemos a ver agência e personalidade em tudo, desde o vento até aos nossos computadores. Projetar um rosto humano no mistério do universo é natural. Mas o que acontece quando suspendemos essa tendência? Quando paramos de procurar um pai, um rei ou um amigo no cosmos e simplesmente observamos o que é? O que resta quando a estrutura familiar da personalidade divina se dissolve? O que resta não é um vazio, um nada frio e indiferente. Pelo contrário, o que emerge é algo muito mais vasto, mais íntimo e mais presente. Não um juiz no céu, não uma entidade separada. O que resta é a própria estrutura da realidade. A inteligência silenciosa que se manifesta nas leis da física, a força criativa que impulsiona a evolução, a teia interconectada da qual tudo e todos fazemos parte. Resta a consciência que observa através dos nossos olhos o espanto que sentimos perante a beleza, a compaixão que nos une uns aos outros. Em vez de uma entidade que consciência, talvez o que chamamos de Deus, a própria consciência. Um campo fundamental de existência no qual o universo inteiro floresce. Uma experiência disponível a cada um de nós,
Não através da crença cega, mas através da percepção direta, da quietude e da atenção. Esta é a hipótese que iremos explorar. O que acontece quando removemos as camadas de dogma que por milénios definiram nossa relação com o divino? Quando a figura de um Deus personagem, com vontades e juízos humanos, se dissolve. O que resta não é o vazio, o niilismo ou a ausência de sentido. Pelo contrário, o que emerge é algo mais fundamental, mais íntimo e, ao mesmo tempo, infinitamente mais vasto. Resta um princípio de inteligência e unidade, uma lógica imanente que tece a realidade em todas as escalas. Não uma inteligência que pensa como nós, que calcula ou planeja, mas uma coerência intrínseca. A mesma que guia a formação de um cristal de gelo, a expansão de uma rede de micélio sob o solo da floresta ou a agregação de bilhões de estrelas numa galáxia espiral. É uma ordem que não é imposta de fora, mas que emerge de dentro, das próprias regras que constituem o universo. Sem dogma, Deus deixa de ser personagem e se torna fundamento. A palavra Deus, aqui, é usada não para invocar a imagem de um ancião barbudo no céu, um legislador ou um rei cósmico. Essas são projeções da nossa própria estrutura social e psicológica, metáforas que foram úteis, mas que hoje podem se tornar limitantes. Ao libertar o conceito de sua roupagem antropomórfica, nos aproximamos de uma compreensão mais abstrata e talvez mais precisa. O divino, então, se revela não como algo externo que controla, mas como a base invisível que sustenta tudo o que existe. Como a gravidade que não vemos, mas que mantém os planetas em suas órbitas e nossos pés no chão. Como o próprio espaço-tempo, a arena na qual toda a existência se desenrola. É o alicerce sobre o qual a casa da realidade é construída. Não é um poder que intervém, mas a condição que possibilita toda e qualquer intervenção, todo e qualquer evento. É o silêncio que permite que o som exista. A tela em branco que possibilita a pintura. Este fundamento está presente na ordem do cosmos. Vemos isso na precisão matemática das órbitas planetárias, na dança das galáxias que se afastam e se atraem ao longo de éons. Vemos na elegância das constantes físicas. A velocidade da luz, a constante de Planck. Valores tão finamente ajustados que, se fossem minimamente diferentes, o universo como o conhecemos, com sua complexidade e vida, simplesmente não existiria. Essa sintonia fina cósmica não aponta necessariamente para um afinador, mas para uma coerência inerente, uma musicalidade nas próprias leis do ser. Está presente na coerência das leis naturais. Desde o nível quântico, onde partículas se comportam de maneiras que desafiam nossa intuição, mas seguem regras probabilísticas consistentes, até o nível macroscópico da biologia. Pense na molécula de DNA, um código de uma simplicidade espantosa, com apenas 4 letras, que se desdobra na complexidade de uma floresta tropical, na consciência de um primata, na beleza de uma sinfonia. A vida não viola as leis da física. Ela explora as possibilidades criativas contidas nelas, gerando ordem e complexidade a partir de elementos simples. É a inteligência da própria natureza, auto-organizando-se. E talvez o mais misterioso de tudo está presente na própria capacidade de consciência. O fato de que um arranjo de matéria, os neurônios em nosso cérebro, possa dar origem à experiência subjetiva. À sensação do vermelho, ao som de uma melodia, à dor da perda, ao amor. O universo, através de nós, se torna ciente de si mesmo. A consciência não é algo que possuímos como um objeto. É o que somos. É o espaço interior no qual o mundo aparece. Este fundamento não é apenas a base do mundo lá fora,
mas também a fonte da luz aqui dentro, a luz da percepção que ilumina toda a nossa experiência. Quando a divindade é entendida como este fundamento universal e não como o patrono de uma tribo ou nação específica, as consequências éticas e sociais são profundas. Sem dogma, Deus não divide religiões. As diferentes tradições espirituais do mundo deixam de ser competidoras pela verdade exclusiva e se tornam dialetos diferentes, tentando descrever o mesmo oceano inefável. O budismo pode focar na natureza da consciência, o taoísmo no fluxo da natureza, o sufismo na união amorosa e as filosofias estoicas na lógica do cosmos. São diferentes dedos apontando para a mesma lua. A competição dá lugar ao diálogo e ao reconhecimento de uma busca humana compartilhada. Sem dogma, Deus não exige medo. O medo é uma ferramenta de controle, historicamente usada para garantir a obediência. Medo do inferno, da punição divina, do castigo por transgressões. Mas se o divino é o próprio tecido da realidade, não há nada a temer. Como temer a gravidade ou o ar que respiramos? A relação muda de submissão para participação, de obediência para alinhamento. A reverência que surge não é a do servo diante do mestre, mas a do cientista diante do mistério do cosmos, a do artista diante da beleza, a do ser humano diante da profundidade da própria existência. É uma reverência nascida do assombro, não da intimidação. E, crucialmente, sem dogma, Deus não impõe culpa. A culpa, como o medo, é um mecanismo de controle internalizado. A ideia de um pecado original, de uma mancha inerente à nossa natureza, nos coloca em uma dívida perpétua. Mas, se somos uma expressão do próprio fundamento do ser, não há dívida a ser paga. Nossos erros não são pecados contra uma entidade externa, mas desvios da harmonia, momentos de esquecimento da nossa natureza interconectada. A resposta não é a autoflagelação, mas a correção de curso. A responsabilidade substitui a culpa. A ética não deriva de um código de mandamentos externos, mas de uma compreensão interna. Ferir o outro é, em um nível fundamental, ferir a si mesmo, pois ambos somos parte do mesmo tecido. A compaixão se torna a resposta lógica e natural a essa percepção de unidade. Essa perspectiva não oferece respostas fáceis nem consolações simples. Ela não promete vida após a morte nem intervenções milagrosas. O que ela oferece é algo diferente. Um convite para encontrar o sagrado não em um céu distante, mas na textura da realidade presente. Na inteligência silenciosa que anima o universo, na interconexão de todas as formas de vida e na profundidade luminosa da nossa própria consciência. É um caminho de descoberta, não de crença. Um convite para olhar, escutar e sentir o fundamento que sempre esteve aqui, sustentando cada momento da nossa existência. Quando a busca se afasta das escrituras e dos púlpitos, ela não se torna um vazio, mas sim um convite. Um convite para sentir o mundo de uma forma não mediada, não interpretada por outros. É aqui que a abstração se dissolve. O conceito de uma força unificadora, de uma base para a realidade, deixa de ser uma ideia a ser ponderada e debatida. Torna-se experiência direta, um sentimento profundo e inegável de pertencimento, de interconexão, de um mistério que é ele mesmo consciente. O sentimento de pertencimento que emerge aqui não é condicional. Não depende da adesão a um credo ou da aceitação em um grupo. É um pertencimento cósmico. É a percepção visceral de que cada átomo do nosso corpo foi forjado no coração de estrelas distantes, de que o ar que respiramos nos conecta a todas as formas de vida no planeta. Sentimos-nos em casa no universo, não porque nos foi prometido um lugar nele,
mas porque reconhecemos que somos uma expressão inseparável dele. A solidão existencial, a sensação de sermos estranhos num mundo indiferente, começa a dissipar-se, substituída por uma calma e silenciosa certeza de que estamos exatamente onde deveríamos estar. A interconexão, por sua vez, manifesta-se como a dissolução das fronteiras rígidas do eu. Em momentos de profunda contemplação, seja observando a imensidão do oceano ou no silêncio de uma meditação, a linha que separa o observador do observado torna-se tênue. A brisa na pele não é apenas um estímulo externo, é uma troca. O som da floresta não é apenas ruído, é uma conversa da qual fazemos parte. Esta não é uma fantasia poética, mas uma descrição de um estado psicológico acessível, documentado em diversas tradições contemplativas laicas e religiosas. É a experiência de que a consciência não está confinada dentro do crânio, mas é um campo no qual participamos. E o mistério consciente é a aceitação serena de que não precisamos de todas as respostas. A ciência nos dá mapas incrivelmente detalhados da realidade, mas a experiência direta é o ato de caminhar pelo território. O mistério não é um problema a ser resolvido, mas uma qualidade da existência a ser vivida. É a admiração que sentimos ao contemplar a complexidade de um floco de neve ou a vastidão de uma galáxia. É a consciência de que, por mais que saibamos, o horizonte do desconhecido sempre se expandirá à nossa frente, convidando não à ansiedade, mas à humildade e ao assombro. Por isso, esta vivência não é crença, é percepção ampliada. A crença opera no domínio do pensamento. Ela requer que aceitemos uma proposição como verdadeira, na ausência de evidência direta. É um ato de fé mental. A percepção ampliada, no entanto, é um evento da consciência. Não é pensar a unidade, é a unidade. Não é acreditar que estamos conectados, é perceber a conexão em tempo real. Práticas como a meditação de atenção plena, o yoga, a imersão na natureza ou mesmo a arte podem ser portais para esta ampliação. Elas treinam a mente para aquietar o ruído do pensamento conceitual e abrir-se para o fluxo de informações sensoriais e intuitivas que normalmente filtramos. É um deslocamento fundamental de identidade. Em vez de nos identificarmos primariamente com a nossa corrente de pensamentos, as nossas preocupações, as nossas memórias, os nossos planos, começamos a nos identificar com a consciência silenciosa e espaçosa na qual esses pensamentos aparecem e desaparecem. É como passar a vida inteira focado apenas nas nuvens e um dia finalmente perceber a vastidão do céu que as contém. O céu sempre esteve lá, mas a nossa percepção estava limitada. A ampliação da percepção é simplesmente o ato de reconhecer o céu. Nesta perspectiva, talvez Deus sem dogma não seja alguém para obedecer. A obediência implica uma hierarquia, uma separação entre o comandante e o comandado. Implica um conjunto de regras externas que devem ser seguidas por medo de punição ou por desejo de recompensa. Este modelo tem moldado civilizações, mas também gerado conflitos, culpa e uma sensação de indignidade inata. A obediência a uma entidade externa pode nos afastar da nossa própria autoridade moral interna e da responsabilidade direta pelas nossas ações. Mas se esta presença fundamental não é um legislador, o que ela é? Talvez seja algo para reconhecer. Reconhecer é um ato de ver o que já está presente. Não é criar, nem inventar, nem mesmo acreditar. É despertar para uma realidade que sempre esteve aqui. Reconhecer a interconexão em cada interação. Reconhecer a inteligência intrínseca nas leis da natureza que permitem que a vida floresça. Reconhecer a mesma centelha de consciência por trás dos seus olhos e dos olhos do outro.
Este reconhecimento não exige submissão. Pelo contrário, ele convida à participação, à colaboração, à responsabilidade. A ética que nasce daqui não vem do medo de um Deus que vigia, mas da compreensão empática de que ferir o outro é, em um nível profundo, ferir a si mesmo. É uma moralidade que emerge organicamente da própria percepção da realidade. É a passagem de um paradigma de obediência para um de ressonância. A pergunta não é em qual Deus acreditar. O que permanece quando removo todas as imagens que me ensinaram? E se a genialidade não fosse um ato de criação a partir do zero? E se, em vez disso, fosse um ato de sintonia? Uma capacidade de acessar um vasto e invisível campo de informação que nos rodeia a todos o tempo todo. Esta não é uma ideia nova, mas uma questão que ecoa através da história, sussurrada por algumas das mentes mais brilhantes que já viveram. A imagem do gênio solitário, forjando ideias do nada em um laboratório isolado, é poderosa, mas talvez incompleta. Talvez a verdadeira natureza da descoberta seja menos sobre construir e mais sobre receber. Menos sobre inventar e mais sobre perceber o que já existe, esperando para ser encontrado. Muitos dos maiores inventores, cientistas e artistas da história descrevem uma experiência surpreendentemente semelhante, um fio comum que atravessa disciplinas e épocas. Eles falam de momentos de clareza súbita, de flashes, de insight, que chegam não como o fim de um longo e árduo processo de pensamento linear, mas como uma revelação. São ideias que parecem chegar totalmente formadas, completas em sua estrutura e lógica, como se tivessem sido descarregadas diretamente em suas mentes. A sensação não é a de ter construído algo tijolo por tijolo, mas a de ter recebido um projeto inteiro de uma só vez. De onde vêm essas revelações? Nikola Tesla, o visionário cujas invenções eletrificaram o mundo, era explícito sobre isso. Ele descrevia ter visões vívidas e detalhadas de suas máquinas, vendo-as funcionar em sua mente com precisão fotográfica antes mesmo de desenhar o primeiro esboço. Ele afirmava que podia construir, testar e modificar seus inventos inteiramente em sua imaginação. Para Tesla, a mente não era apenas uma calculadora, era um projetor. Albert Einstein, cuja mente remodelou nossa compreensão do universo, ecoava um sentimento semelhante. Ele famosamente disse: "A imaginação é mais importante que o conhecimento." Para ele, o salto intuitivo, o devaneio imaginativo, não era um desvio do trabalho científico sério, mas sim o portal para a verdadeira descoberta. Suas experiências de pensamento, como imaginar-se cavalgando um raio de luz, foram a semente de suas teorias mais revolucionárias. Essa experiência transcendia a ciência. O poeta Samuel Taylor Coleridge afirmou ter sonhado seu famoso poema Kubla Khan, quase por inteiro, acordando com as palavras já prontas em sua mente. O matemático Henri Poincaré resolveu um problema complexo que o atormentava por semanas no momento em que subia em um ônibus, a solução aparecendo sem nenhum pensamento consciente aparente. Claramente, algo mais estava em jogo do que apenas o raciocínio linear e deliberado. Isso nos leva a uma hipótese fascinante. Talvez a mente humana, em certos estados, funcione menos como um computador e mais como uma antena biológica. Uma antena que, quando devidamente sintonizada, através da concentração profunda, do relaxamento ou do silêncio, torna-se capaz de captar sinais. Sinais que não são ruído aleatório, mas padrões coerentes de informação que já existem em um campo maior de possibilidades. Um repositório de potencial latente. É crucial entender que isso não elimina a necessidade de esforço, estudo e trabalho árduo. Pelo contrário,
O conhecimento e a prática são o que constroem a antena e aprimoram sua capacidade de recepção. Mas sugere que o processo criativo tem duas fases: a do esforço e a da sintonia, a da construção e a da recepção. Ao longo da história e em diferentes culturas, esse campo recebeu muitos nomes. O psiquiatra Carl Jung o chamou de inconsciente coletivo, um reservatório de arquétipos e memórias compartilhadas por toda a humanidade. Filósofos falaram de uma inteligência universal, ou logos. Físicos quânticos exploram a ideia de uma ordem implicada ou da própria estrutura profunda da realidade, onde todas as informações do universo poderiam estar interconectadas de forma não local. O nome específico pode mudar dependendo do paradigma, seja ele científico, filosófico ou espiritual. Mas a experiência descrita por aqueles que a vivenciam é notavelmente semelhante. É uma sensação de clareza repentina e avassaladora, uma intuição precisa que parece vir de um lugar além do ego, e a percepção de conexões inesperadas entre ideias que antes pareciam totalmente dissociadas. É um momento eureka, a epifania que reorganiza todo o quebra-cabeça. Se essa hipótese tiver algum mérito, ela redefine o que significa ser um gênio. Talvez o gênio não seja uma pessoa inerentemente superior, dotada de um poder cerebral inatingível. Talvez seja simplesmente alguém que, por temperamento, prática ou acaso, tornou-se mais alinhado. Alguém que aprendeu, consciente ou inconscientemente, a sintonizar sua antena mental com mais clareza e consistência. O segredo, então, não estaria em pensar mais, mas em cultivar um estado de menos ruído interno, menos estática. E, a partir desse silêncio, desenvolver uma capacidade mais profunda de escuta. Uma escuta não apenas com os ouvidos, mas com toda a mente. Isso transforma a questão fundamental. A pergunta deixa de ser "como posso me tornar genial?" e passa a ser algo muito mais acessível e profundo. Como posso silenciar o ruído da minha própria mente o suficiente para perceber a sabedoria, as ideias e as conexões que já estão disponíveis, esperando para serem descobertas?